Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo sobre a carta aos Coríntios. Uma carta que foi escrita para uma cidade que vivia uma perversão da sexualidade dada por Deus. Era um centro onde as pessoas se reuniam ali, soldados vinham de vários lugares. Era um centro comercial que dava muito dinheiro, gerava muito lucro e havia muita prostituição. Não só prostituição, como também prostituição ligada à idolatria. A igreja de Corinto, como nós já falamos anteriormente, foi fundada no meio desse caos aí. E o seu maior desafio era resistir como igreja, apesar de toda essa secularização, toda essa distorção do casamento, da sexualidade, das identidades humanas. Então o que nós vivemos hoje não é novidade, é algo que a igreja já enfrentou no passado e resistiu, seguindo os conselhos do apóstolo Paulo. Esses mesmos conselhos que são dados para nós hoje, aqui em 1 Coríntios 11. Podemos em outro vídeo abordar mais a questão da sexualidade, de como o sexo ele era encarado naquela época. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da troca de identidades, né? Não só naquela época, como hoje também nós temos a tendência na nossa sociedade de mulheres quererem serem mais parecidas o possível com homens e homens querendo se feminilizarem. Nós temos sofrido uma inversão de valores que já acontecia nessa época da cidade de Corinto. Aqui nós temos a questão do véu, que hoje ainda é interpretada de uma maneira equivocada pela Igreja Congregação Cristã do Brasil, que ainda crê que é uma obrigatoriedade a mulher usar o véu no culto. Porém, nós vemos que o véu ele não é um princípio imutável, ele não é princípio, ele é cultura. Os princípios eles são universais, eles não mudam, não importa quanto tempo passe. Princípios não mudam. Cultura, significado de palavras, essas coisas, elas mudam com o tempo. Datas comemorativas, o significado muda com o tempo. A questão do véu que Paulo coloca aqui, naquela época, a mulher que usava o véu, ela indicava submissão ao marido, cumprindo o seu papel na criação. Então assim, Deus, o homem é submisso a Deus e a mulher submissa ao marido. Só nesses termos que a submissão ela verdadeiramente funciona. E não é uma submissão que envolve domínio sobre outra pessoa, na questão de retirar sua própria individualidade. As mulheres não são independentes dos homens, nem os homens são independentes das mulheres. Então é uma cooperação. Para que o plano de Deus funcione, assim como Jesus foi submisso ao Pai, mesmo sendo Deus como Ele, mesmo tendo os mesmos poderes de Deus, ele, para a salvação do ser humano, ele se fez menor que Deus, sendo ser humano como nós. E aqui nós vemos que a mulher é submissa ao marido. Claro que o marido também tem essa obrigação de amar. A mulher só pode ser submissa ao marido na mesma medida que o homem a amá-la como Cristo amou a igreja. Esse homem é submisso a Deus, então o homem não está no topo da pirâmide, né? E o homem também serve a mulher, ele se sacrifica pela mulher, assim como Deus, uma autoridade acima de nós, se sacrifica pela humanidade. Essas mulheres elas já tinham uma espécie de, podemos dizer, embora o termo possa ser anacrônico, né? Já estavam começando com essas ideias feministas naquela época, de querer inverter os papéis, de quererem um papel de cabeça da família, sendo que esse papel não foi dado. Esse papel não foi dado por Deus. Elas pararam de usar véu. E qual que era o problema do véu, né? O véu, a mulher que ela não tinha o véu, ela era considerada na cultura da época como prostituta, como mulher que era adúltera, como uma mulher que tinha uma sexualidade fora dos padrões de Deus. As mulheres gregas que não tinham o véu ali, que tinham falta de cabelo, elas eram consideradas como escravas. As mulheres judias eram acusadas, só eram nesses moldes aí de cabelo curto quando elas eram acusadas de adultério. A igreja estava passando por diversos problemas, secularização de ideias satânicas entrando dentro da igreja. Então uma das ideias é a inversão de papéis, que a Bíblia condena com toda a convicção. Que hoje nós vemos isso revelado, assim como na época de Paulo. Paulo ele colocou aqui
que a mulher e o homem têm que ter o seu papel, o homem como cabeça, a mulher como auxiliadora, hoje é princípio geral. É princípio geral, isso se arrasta desde o Gênesis, isso não é questão cultural. Desde quando Deus criou o homem e a mulher, ele fala que a mulher vai ser sua auxiliadora. Em outras cartas de Paulo fala para outras igrejas que o homem ama a mulher, e a mulher submissa ao homem. Então não há dificuldade nenhuma com isso. Agora a questão do véu em si, o véu hoje ele não tem mais significado de submissão. Entendeu? Não tem. Um homem com a cabeça descoberta, ele não significa que eu sou a autoridade, que eu sou o cabeça da família, não. Se eu andar com boné por aí, tá tranquilo. Mas assim, o véu, você vê que em Gênesis 38:15, Judá ele confunde Tamar com uma prostituta por causa do véu. Então na época do Israel antigo, as prostitutas usavam véu. Na época dos coríntios, as prostitutas não usavam véu e as mulheres direitas que usavam véu. Naquele contexto, naquela época. Por isso que é importante o cristão ele sempre se harmonizar com a cultura quando esta não fere os princípios de Deus. Porque de repente, naquela época ali, se uma mulher cristã ela não usasse o véu, ela seria confundida com uma mulher que não era submissa ao marido, com uma mulher que se atraía por outras mulheres e etc. Ou uma escrava, uma mulher acusada de adultério, dependendo do contexto ali da sociedade. Isso seria um obstáculo para o evangelho. Então há coisas hoje também que se a gente não tomar cuidado, nós podemos ferir de tal modo a cultura que nós vivemos, sendo um obstáculo para a evangelização de outras pessoas. Aí cabe a nós refletirmos. Assim como naquela época o véu ele era importante ser usado no contexto cultural, para não haver uma confusão entre o que é de Deus e o que não é, o que hoje poderia causar essa confusão? O que é algo culturalmente impróprio poderia ser um obstáculo ao evangelho? Eu vou dar um exemplo para você. Eu já fui desbravador, né? Eu tenho uma camisa de atividades do clube aqui. Se antes os conselheiros podiam dormir nas mesmas barracas que os desbravadores, mas com o aumento do caso de pedofilia, o Estatuto da Criança e do Adolescente determinou que os conselheiros, os líderes, não podem mais dormir na mesma barraca que os desbravadores. Por quê? Nós vivemos numa sociedade em que a pedofilia aumentou muito. Entendeu? Então até com as crianças a gente tem que tomar certo cuidado. Por exemplo, na cultura ainda hoje, no contexto cristão principalmente, não é legal uma mulher solteirinha, um rapaz solteiro muito sozinhos ali. Porque isso aí, apesar de, além de dar brecha para a tentação, as pessoas podem não olhar com bons olhos. Um homem casado com uma mulher dá carona por uma mulher casado com outro homem, ambos sozinhos no mesmo carro. Isso daria comentários, isso causaria a aparência do mal. Então esses são exemplos práticos que esse princípio de Coríntios é imutável. O princípio ele as coisas não podem ser alteradas. O feminismo ele quer alterar, ele quer colocar a mulher acima do homem. Embora eles insistem dizendo que é direitos iguais, mas não é. Na prática a gente sabe que não é. O discurso ofensivo, assim como no outro extremo temos homens aí dos MGTOWs que pregam praticamente o ódio às mulheres. Então é um extremo reagindo ao outro. Não, eu não caso com as mulheres, eu não convivo com mulher, eu não trabalho com mulher. Eu vivo numa sociedade onde só tem homens. Entendeu? E existe aí a galera também da Red Pill aí, que é do lado masculino, que eles têm um discurso assim um pouco extremado, que faz assim, que tende, às vezes, nem sempre, todos que são adeptos, mas às vezes tende e provoca nas pessoas do sexo masculino uma visão de que toda mulher ela quer dar golpe no homem, de gravidez, quer tomar o dinheiro do homem. Nós sabemos que existe isso. Nós sabemos que existem homens que não prestam, que são machistas. Você não combate um extremo com outro. Esse é o pior erro. Uma sociedade onde a inversão de papéis vem acontecendo, nós devemos manter os princípios de Deus. O casamento dentro dos planos de Deus, a relação homem-mulher, marido e esposa dentro dos planos de Deus. Tanto o machismo de considerar a mulher como objeto, ele é pecaminoso, quanto o feminismo de pregar o ódio aos homens, tá bom? Então,
Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí sobre as suas impressões de como isso acontece hoje, qual é a sua visão do papel da mulher e do homem dentro do lar. Vamos agregar aí, tá bom? Até mais.